Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre o ano novo. Para isso, vamos receber em nossos estúdios agora a professora de Psicologia da Uniso, professora doutora Ana Laura Schillemann. Tivemos agora há pouco uma conversa com o reitor da universidade, falando das expectativas da universidade para o próximo ano que começa. Lembrando que estamos aí nessa semana de passagem do ano velho para o ano novo. Professora, nós já conversamos isso em outros momentos, mas no Niso Comunidade TV é a primeira vez que a senhora está conosco aqui para falar sobre essa característica de momento. Tem gente que vai ficar alegre, barbaridade, por causa da passagem de ano. Tem gente que está fazendo plano para o ano inteiro, que graças a Deus não acabou. Tem gente que, por outro lado, fica caridosa, mas tem gente que entra num baixo astral, numa depressão. Parece que o dever não foi cumprido, as promessas não foram realizadas. O que acontece que tem essas alternâncias tão distintas de comportamento nesse momento? Então, acho que assim, a gente nem fala numa alternância, acho que existem formas diferentes ou muito diferentes das pessoas responderem a um mesmo evento, né, do ponto de vista psicológico. O que a gente percebe é que se eu sou uma pessoa de uma tendência pessimista, tá? Então, eu passei um ano inteiro olhando para mim de forma pessimista e, a menos que eu passe por um processo, essa passagem de ano, né, que é um momento de mudança, enfim, para todo mundo, acho que isso acaba sendo coletivo, eu vou olhar para o próximo ano também dessa forma pessimista. Se eu sou um otimista, há uma tendência de eu olhar de forma otimista. O que a gente sabe psiquicamente é que, assim, o ser humano, de tempos em tempos, a gente precisa fechar ciclos. Então, toda vez que a gente tem um fim de ano, né, o que a gente está dizendo? Estou fechando. Se eu fecho e fecho olhando de uma forma positiva para mim, nossa, fui, dei conta, consegui, há uma tendência de eu falar, nossa, se eu conseguir essa etapa, vou me preparar para a próxima. Se eu já acho que eu não consegui, o que acontece? Bom, se eu não conseguir nem isso, como é que eu vou conseguir o que vem para frente? Tá? E acho que tem um terceiro grupo que você não comentou, que é a turma que fala, nossa, me planejei, isso eu não consegui, mas tudo bem, também não consegui porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu vou retomar e vou conseguir para o próximo ano, né? Essas posições, elas não só dependem dessa questão, se eu sou mais ou menos positivo na vida, como da idade, do momento de vida. Aqui, pensando na universidade, né? Logo, logo, nós vamos ter tantas novas vidas que passaram por esse ano, né? Que já fizeram essa passagem, e não só uma passagem de ano, mas mudaram de status. Eu era alguém do ensino médio, agora eu sou universitário, né? Então, isso me traz graças, isso também me traz responsabilidade, isso também traz mudança. Que é diferente de uma pessoa, sei lá, com 60 anos, que é só mais uma passagem de ano, né? Não olha para a vida dela como nova etapa, algo para concorrer. Eu não tenho pontos que são pontos rituais ou pontos que marcam, né? Então, acho que isso muda muito a posição das pessoas. Com o passar do tempo, as pessoas tendem a passar a passagem do ano como uma passagem qualquer, uma noite qualquer. É de praxe muitas pessoas não terem mais a graça ou a satisfação da festa, ou a festa é uma coisa distinta dessa passagem e desse ciclo que se fecha? Não sei, Fernando, acho que a gente está vivendo um momento de mudanças de relações, né? Talvez essa posição de algumas pessoas, e eu já acompanho, não só idosos, né? Assim, até pessoas jovens, na faixa dos 30, que acham que passar o primeiro do ano é só mais um dia. Então, eu não comemoro, eu não ritualizo, né? Quando a gente vê essas mudanças, o que a gente via há 20 anos atrás, a passagem de ano era um momento de celebração. Nossa, acabou mais um ano, né? A gente tem mais um ano de vida pela frente. Da mesma forma como aniversário, né? Acho que dá para a gente fazer um paralelo. A gente não vê mais as pessoas se encontrando para estar juntos, celebrando, nem que seja para estar junto comendo, né? A gente não tem mais tempo. Então, eu estava ouvindo um grupo de adolescentes, eles estão marcando a passagem de ano na internet. Então, vai todo mundo ficar na sua máquina, em Skype, e eles vão passar juntos, né? Tá certo, tá errado, é o melhor? Não, é uma questão de transformação. Então, eu acho que a gente está mudando realmente o padrão das relações,
as famílias são menores, é a violência, é o gasto, é o custo, né? Acho que a própria globalização, na minha família hoje, cada um mora no estado, então tá todo mundo junto, às vezes não é possível, não é viável, então eu acho que está tendo essa mudança. Ao mesmo tempo, a gente vai ver algumas instituições como clubes, não só clube juridicamente, né, colocado, mas assim, clube dos que dançam, clube dos que fazem bike, e essas pessoas também estão se reunindo. Então, acho que a gente realmente está num mundo de mudança, né, de expressão de mudança. E a preocupação, professora, com relação à bebida nesse período? Nós estamos aí nessa passagem de ano, a pessoa já começou a beber lá no Natal, e agora continua bebendo agora na passagem do ano, então essa semana inteira que não fez nada, que pegou uma folga do trabalho, enfim, está bebemorando. Até que ponto a bebida, ela estimula, ela faz a pessoa se soltar ou faz a pessoa se tornar uma grande palhaça, virar motivo de piada, de coisa hilária, e de repente essa passagem de ano vai ficar marcada por uma coisa, se for só pelo escândalo, entre aspas, pode ser até pejorativo, mas pode ser trágico se pegar o volante e sair dirigindo. Acho que todo mundo que opta por um excesso de bebida está optando por viver uma realidade fantasiosa, né? Não dá para falar virtual, mas uma realidade fantasiosa. Então, acho que pensando um pouco nessa pessoa que já começou a beber no Natal, está bebendo e provavelmente vai chegar no primeiro do ano e vai causar alguma coisa, assim, o que ele não quer ver? Né? A primeira pergunta que você colocou, assim, será que tudo que ele viveu esse ano foi tão ruim que ele não quer ver, né? Que ele não quer passar, que ele não quer ritualizar? E de alguma forma ele quer se vingar, né? Porque se eu chego no primeiro do ano, a família inteira está reunida, tem vários filmes que mostram isso, né? E de repente a pessoa chega bêbada, faz um escândalo, é a hora que ela quer lavar roupa suja, então ela não só se prejudica, como ela quer prejudicar todo mundo que está em volta. Quando você fala de sair e dirigir, é uma lástima, né? É uma época que realmente a gente tem uma série de pessoas que talvez não aguentam a passagem e aí, de alguma forma, é um suicídio. Assim, se eu sair da minha casa, eu bêbado, né? Que eu não tenho condição para dirigir realmente, eu posso causar um acidente para mim, posso causar um acidente para o outro, mas de toda forma, eu estou me colocando numa situação suicida. E quem perdeu um ente querido agora nessa época de fim de ano, ou neste ano que passou, e como é que faz para entender essa passagem de ano, desse fim de ciclo e de um novo começo? É fácil, não é fácil? Desconsidera porque a vida é assim mesmo, as pessoas nascem e morrem, outros vão lembrar daquela passagem de ano que essa pessoa estava próxima, vão ver fotos, vão ver vídeos. Como é que dá para trabalhar com isso? Normalmente, né, o primeiro ano após o falecimento é um ano que a gente na psicologia chama de um ano que se comemora, entre aspas, esses aniversários. É extremamente recorrente e a gente vê que a maioria das pessoas retoma. Não sei se chega a ser tão, né, ritualístico de ir lá, pegar, passar o vídeo em família ou no dia propriamente dito, mas existe uma condição de celebração que implica nessa comparação, éramos assim, agora não somos, né? Que implica em você fazer essa nova passagem. Como é que você se estruturou? Né? O que a gente faz que essa pessoa estava e agora a gente não consegue mais fazer? O que a gente sabe é que a primeira passagem de ano, ou mesmo o primeiro Natal, o Natal é um pouco mais denso afetivamente. Geralmente sofre-se mais na passagem do primeiro Natal sem o ente querido do que propriamente do primeiro do ano, né? Primeiro do ano você tem mais festas, som, e o Natal traz essa coisa do recolhimento, da oração. Então a tendência é que quem sofreu muito no Natal ainda sofra no primeiro do ano, mas talvez de uma forma mais light. O que a gente pode recomendar é que essas pessoas estão num processo de aceitação, né? Aceitar não é fácil. Então, tente não trazer isso para a hora da ceia, né? Então, eu estou aqui sentado, falta 15 minutos, então, o que ele estaria fazendo? Você tem antes, você tem depois, é importante conversar, né? O processo de elaboração do luto, a gente precisa
encontrar pessoas que se disponham a conversar. Não adianta falar para sua mãe, para sua avó, para sua tia, ai, pare de falar, morreu, morreu, como você falou. A gente sabe que as pessoas não morrem assim, né? As pessoas podem morrer concretamente, mas dentro da gente elas podem viver anos e anos e anos e até nunca morrer. Né? Então não adianta a gente ver as pessoas, ai, não fale, não aconteça, tire, mandam tirar todas as fotos. Não, né? Essa pessoa ainda está lá, ainda faz parte, então não tem sentido a gente fazer uma coisa dessa. E com relação, professora, a essa semana que as pessoas fazem as famosas listas de promessas e metas para o próximo ano, é positivo isso? Escrevo, eu penso, eu ponho na internet, eu ponho no Face. Como é que as pessoas fazem, reais? Cada uma vai ter um jeito de fazer e é positivo? Sim, sempre positivo. O que torna negativo? Quando eu faço uma lista do tipo, no dia 3 de janeiro eu vou ter perdido 5 quilos. É impossível, né? É a impossibilidade que torna ruim. Mas o que são essas listas? É uma forma de eu estar me organizando. Sim, eu estou criando para mim um projeto de vida, né? Então, em 2013, eu quero tal coisa ou tal coisa, quero poder viver essa situação. Então, isso é muito importante. Listas que sejam possíveis, né? Tudo bem, eu quero perder 5 quilos, mas até dia 2 ou 3 de fevereiro. Em janeiro, depois do Natal, depois do primeiro do ano, a tendência não é que a gente consiga emagrecer. Acho que a gente tem que criar objetivos condizentes, né? Então, eu quero entrar na faculdade, então eu vou prestar o vestibular, né? Que a gente às vezes pega nessas listas. Isso é até uma técnica que a gente usa no consultório. A gente pega umas listas que realmente não tem como a pessoa fazer, mas é muito positivo. E com relação também às roupas, cores, por que existem esses rituais da passagem do ano? Muitas vezes se come a lentilha, se guarda o caroço da romã, depois aí tem a cor, é o branco, é o amarelo, e aquele que quer contrariar todo mundo vai aparecer de preto, entendeu? Por que acontece isso, esses rituais? Porque o ser humano é ritualista, né? E a gente tem uma crendice dentro de todos nós. O que a gente observa é que quando a crença numa fé, numa espiritualidade mais consistente diminui, a gente às vezes vai vendo a população se apegar a ritos de passagem que não tem muito sentido, quer dizer, não quer dizer que eu vou passar de amarelo e eu vou ficar rica ou vou ganhar na Mega Sena, né? Mas o ser humano precisa pontuar. Então, de alguma forma, quando eu escolho passar de branco, eu estou dizendo eu quero ir pura por esse próximo ano, né? É uma correlação com o casamento. Então, essa expectativa, eu quero uma vida nova, uma vida pura, eu quero que comece de novo, né? Que eu acho que é o que está inconsciente em todo mundo. Talvez o nosso amigo que está passando de preto, né, para ser o do contra, é uma pessoa que está dizendo, eu quero tudo, né? Porque dentro do preto cabe tudo. Então, ele que não escolha passar de preto, porque ele não vai estar sendo tão bicho do mato assim. O que importa é aquilo que eu escolho, né? E como eu simbolizo. E com relação também a essas previsões, todas as emissoras de televisão, você vai estar vendo o programa hoje, ou já assistiu no final de semana, apareceram as previsões. Aí aquele que lê a carta de tarô cigano, jogou búzios, viu na borra do café, leu nas estrelas, enfim, são várias previsões. Eu acredito numa previsão dessa, eu ponho fé de que vai dar certo. Olha, você até pode, se você quiser, mas a tendência é que realmente elas não se concretizam, né? Acho que da mesma forma que você está colocando em relação a branco, vermelho, o que seja, são crendices, né? É como se alguma coisa externa pudesse me dar uma segurança que eu não consigo ter em mim mesmo. Então, geralmente as previsões que dão certo são aquelas que haverá uma catástrofe no mundo esse ano, né? Haverá uma pessoa eleita que a gente não queria. Haverá com a previsão ou sem a previsão, né? Eu sou só psicóloga, mas eu também posso prever que em algum momento no mundo alguma catástrofe vai ter. Uma morte, né, significativa de alguma artista, enfim. Vai ter, né? Porque é a vida. Então, eu percebo que muitas das vezes, né, e as pessoas se colocam assim, não, tá vendo?
fulano de tal previu, por exemplo, que a Hebe Camargo iria morrer esse ano. Você não tem nenhum lugar dizendo que a Hebe Camargo morreria, mas estava escrito, um artista importante da televisão, né, iria morrer, enfim, né, teve ela, teve Marcos Paulo que morreu, então não sei para quem que você entende como importante, mas essas experiências acabam dizendo para o mundo que elas são verdadeiras, e a gente sabe que não são, né? Se eu tenho 18, 19 anos e eu for numa cartomante, ela vai dizer que eu vou casar. E que provavelmente vai ser com um homem que ou tem uma pasta ou que está usando tênis, né? Essa é a pergunta que eu tenho. Então a gente vê as cartomantes, né? Não me diga nada, eu já vou entender o que você quer. Se eu tenho 19 anos, eu quero saber se eu tenho emprego, vou passar na faculdade, se eu vou casar. Não necessariamente nessa ordem. Daí eu olho para você e falo, nossa, eu vejo no seu caminho, tem uma pessoa assim assado, olha, acho que você vai ter um novo emprego esse ano. E aí como se confirma? Porque se confirmaria na vida, eu passo a achar que isso é verdadeiro. E não é. E as religiões, professora? Cada uma tem uma característica, cada uma tem uma forma de reagir também a essas passagens. A gente tem celebrações, inclusive, nesse momento de passagem de ano, vai ser celebrado Iemanjá, são jogadas flores no mar, é um momento em que muita gente acaba indo prestigiar. O Brasil é um país que, em tese, é laico, mas não é ignorante religiosamente. São inúmeras as religiões. Como é que é as religiões e como é que as pessoas que têm uma religião têm que respeitar também a outra? Como é que funciona tudo isso na cabeça, eventualmente, daquele que também não tem religião nenhuma? Eu acho que é aceito no Brasil, né? Eu não sei se a gente é tão laico assim. Eu acho que nós somos um povo em que o aspecto religioso é muito valorizado, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência diferente de alguns lugares do mundo a aceitar e conviver muito bem. Então, a gente pega algumas pessoas que vão pular as 7 ondinhas e que vão oferecer as flores para Iemanjá, eles têm fé naquilo. E a gente vê os outros que assim, já estou na praia, todo mundo está pulando, eu pulo também, né? Para aquela pessoa, isso não é um movimento de fé, isso é simplesmente um ato, né? Uma ação ou um comportamento. Então, acho que a gente consegue conviver muito bem por conta disso. Já no Natal, a gente teve uma reunião familiar, uma coisa mais próxima da família, propriamente dita, a troca de presentes, quer seja na noite da ceia ou no almoço de Natal. Já para o Ano Novo, a coisa vai mais para os amigos, mais para a balada, mais para a festa. Por que são momentos distintos, mais comemorativos nessa semana que está acontecendo? Porque eu acho que tem essa coisa, você quer passar, né? Então, você passa... O primeiro do ano é celebração, é uma coisa para fora, né? Acho que a gente só perde do carnaval, que aí o carnaval pode tudo. Mas o Natal é ainda uma festa da família, independente da crença que eu tenha, né? Se respeita esse momento como um momento familiar. E parece que a sensação é, eu passo agora com a minha família, eu vivo isso, e depois eu vou dividir, eu me carrego, e aí eu vou me descarregar e vou ficar com os amigos, enfim, e vou viver. Né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, os profissionais da saúde, ou você está de plantão no Natal, ou você está de plantão no primeiro do ano. E aí, pela idade, ou mesmo por essas questões de fé, você vê que vêm as escolhas. Existem aquelas pessoas que preferem, valorizam mais estar com a família, então elas querem folgar no Natal. Existem aqueles que valorizam estar com os amigos e preferem, né, estar no primeiro do ano. E acho que tem uma questão cultural, né? Se eu sou uma pessoa que não tenho esse compromisso religioso, até mesmo essa relação familiar, eu vou sair, vou me divertir com os meus amigos. É incrível, né, a ignorância, porque mesmo o primeiro do ano é uma festa religiosa para os católicos, né? E a gente não sabe, então as pessoas não cumprem, digamos assim, a outra parte do ritual, né? Então acho que a gente também é muito ignorante em relação a muitas das festas que a gente comemora e que a gente celebra. A Uniso vai estar no próximo ano, inclusive ainda existem algumas vagas do processo seletivo 2013, para você que está interessado, aproveitar essas promessas do ano novo, quero estudar, quero fazer uma faculdade, e a Uniso está disponibilizando 75 cursos para você. E, entre eles, psicologia. E a professora doutora Ana Laura Schillemann é do grupo estruturante deste curso. Quem que faz psicologia? É aquele que quer, de repente, também fazer a terapia?
E no fim vira o psicólogo ou não? Então, acho que essa é a crença e muitas das vezes é a motivação, né? Quer dizer, eu tive uma experiência pessoal, eu fiz uma terapia, ou eu fui acolhido por um psicólogo e agora eu quero fazer terapia. Acho que o perfil do futuro psicólogo, né? E acho que é o que a gente acredita aqui na Uniso, é que seja um profissional que domine realmente as técnicas e a mente humana, né? Não no que a gente chama de domínio, não é no domínio do poder, mas assim, do conhecimento, como é que as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas sentem, como é que elas agem, para que a gente realmente possa contribuir depois com as pessoas. A gente tem essa ideia, né? Que o psicólogo é aquele profissional que senta na cadeirinha, se deita no divã, e não é. A gente tem psicólogo que trabalha na área da saúde, que acolhe os pacientes, que faz projetos e trabalhos na área de prevenção, ou mesmo na escola, ou dentro da empresa. Então, hoje em dia, poucos de nós é que ficamos no consultório. E acho que essa é a cara do futuro profissional de psicologia que a Uniso quer montar, né? Quer formar pessoas que tenham conhecimento técnico, sensibilidade e, principalmente, né, uma disposição para servir a comunidade. Doutora Ana Laura, quem quiser conversar com a senhora, como é que deve fazer? Um telefone de contato, um e-mail, como é que é o procedimento? Eu sou psicóloga aqui na universidade, né, e o telefone da minha sala é 2101-7130. 2101-7130, o e-mail da senhora? ana.laura@prof.uniso.br. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Feliz ano novo para a senhora. Para vocês que Deus também. abençoe e os seus sonhos se tornem realidade. Amém de todos nós. Obrigada. Olá, sou Rafael Nogueira, do Laboratório de Comunicação da Uniso, e gostaria de desejar um novo ano repleto das bênçãos de Deus. Feliz 2013. Até lá! Olá, sou André Nunes, do Laboratório de Comunicação da Uniso. Sabemos que um novo ano nos aguarda e, com ele, novas conquistas. Desejo a todos um ótimo 2013. Até lá! Hello, babies! Eu sou Roberta Carolina, do Laboratório de Comunicação da Uniso. Quero desejar a todos um ótimo 2013. Até lá! Olá, sou Rafael Eisger, do Laboratório de Comunicação da Uniso. Feliz 2013 a todos. Até lá! If you hear me howling, calling on my darling.